Conhecida como Joana d'Arc chinesa, a escritora e poeta Xu Jing tornou-se a primeira líder revolucionária da dinastia Qin e até hoje serve de exemplo para várias mulheres chinesas. Durante a dinastia Qin, as mulheres eram tratadas como objetos pelos homens, tanto que era muito comum práticas como o casamento arranjado e o pé de lótus. O pé de lótus era quebrar o pé da menina de 5 ou 6 anos em 4 partes para conseguir um tamanho de 7 a 10 centímetros. Sendo assim, Xu fazia discursos sobre os direitos das mulheres, defendendo a liberdade do casamento, liberdade em relação à educação e liberdade em relação ao pé de lótus. Mas então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e trajetória de Qiu Jin. Qiu nasceu dia 8 de novembro de 1875, em uma família aristocrática, em Fujian, na China. Como a maioria das meninas do período, sua infância foi marcada por muitas tradições e costumes. Porém, Qiu sempre se ressaltava das demais crianças, devido à sua paixão pela leitura, pela poesia e pela escrita, além de, claro, da sua fissuração por heroínas chinesas. Esses gostos eles só foram aumentando conforme Qiu foi crescendo. E apesar de ter se tornado uma mulher que almejava a independência e os direitos das mulheres, em 1896 ela foi obrigada a se casar com um homem escolhido por seu pai e acabou tendo 2 filhos. A frustração de Xu quanto à sua vida matrimonial, na qual ela era submissa ao seu marido, levou a tomar uma drástica decisão. No verão de 1904, ela deixa sua família para trás e com o dinheiro da venda de suas próprias joias, ela foge para Tóquio, no Japão. No Japão, Qiu inicia seus estudos na Shimado Takus Women's Practical School, na qual conhece diversas mulheres que também partilhavam de seus mesmos ideais. Essas mulheres que mais tarde formariam diversos complexos e coletivos, aos quais tinham como principal objetivo derrubar o governo chinês. E nesse mesmo período, Qiu também começa a praticar as artes marciais, e muito influenciada por Hua Mulan, também começa a se trajar com vestimentas masculinas, consideradas masculinas na época. E essas roupas mais tarde se tornaram sua marca registrada, dessa forma sendo a primeira crossdresser feminista asiática. Em 1906, Xu Jing decidiu retornar para a China, tornando-se uma figura importante dos direitos femininos. Um ano depois, funda um jornal feminista, no qual publicava suas ideias sobre educação, emprego e independência financeira. Logo depois, assume a diretoria da escola Daton em Shaoxing, que funcionava como uma fachada para a base de treinamento de revolucionários. Alguns meses depois, em frente à instituição, recebe a notícia de que sua grande amiga e fundadora Xu Xulin havia sido morta por superiores da dinastia Qin. Em seguida, descobre que tropas de Qin estavam se aproximando de Shaoxing para exterminar seu grupo revolucionário. Xu se recusa a fugir e permanece até a chegada das tropas com o objetivo de lutar contra seus opressores, mas infelizmente ela foi rapidamente capturada e torturada, e em 15 de julho, aos 31 anos, marca-se o fim da vida de nossa heroína. Foi decapitada publicamente. Ao decorrer dos anos, a atitude e postura tomada por Qiu Jin foi sempre muito criticada, pois diversas pessoas afirmavam que ela poderia ter saído viva dessa, que ela não precisava ter ficado lá e batalhado, o que ocasionou a morte dela. Porém, de acordo com um especialista em literatura da Universidade de Califórnia, Hu Ying, Qiu Jin dizia que não era o bastante para uma mulher lutar pelos seus direitos sentada. A mulher, ela deveria estar disposta a fazer isso, sabe? Ter o vigor. Ela deveria, inclusive, se necessário, dar a sua vida. E foi exatamente isso que Qiu Jin fez. Apesar de seu final trágico, Qiu se tornou uma das principais figuras feministas asiáticas. E a mesma, antes de morrer, deixou uma citação pra gente, a qual diz: "Vento de outono, chuva de outono, enche o coração de melancolia." Essa frase foi uma referência ao sobrenome dela, Qiu, que em chinês significa outono. Agora, é importante a gente visar que o indivíduo asiático ele não é apenas aquele do leste da Ásia, mas sim da Ásia inteira, que é um território enorme. E quando a gente fala sobre esses movimentos, muitas vezes a gente acaba invisibilizando essas outras áreas da Ásia. E a partir do momento que fazemos isso, a gente só está fomentando o racismo e a exclusão que existe dentro do próprio movimento. Então, novamente dizendo, quando a gente trata desses assuntos, é preciso enxergar a Ásia como um todo. Tendo em vista essa invisibilização das demais partes da Ásia,
Gostaríamos também de contar sobre a trajetória de um importante ativista LGBTQIA+. Ifti Nassim nasceu dia 15 de setembro de 1946, em uma pequena cidade do Paquistão chamada Faisalabad. Ele era um escritor, conhecido por suas coletâneas de poemas, era radialista e também ativista paquistanês-americano, cofundador de uma das primeiras organizações de apoio à comunidade LGBT do sul da Ásia. E chegou até a ser introduzido ao Hall da Fama de Gays e Lésbicas de Chicago. के साथी हैं, हर एक इंसान अक्सर खुदा है। चाहे जुल्म की डोरी जितनी लंबी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। Nassim não teve uma vida fácil. Foi necessário que trabalhasse desde pequeno para sustentar sua família, devido à morte precoce de sua mãe. Sua adolescência também foi repleta de obstáculos, por viver em uma sociedade onde não era permitido ser parte da comunidade LGBTQIA+ abertamente. Quando me dei conta de que sou gay, fiquei totalmente arrasado, disse Ifti em uma entrevista. Mas felizmente, o escritor conseguiu o apoio de um psicólogo local, que o ajudou nesse momento tão turbulento de sua vida. Aos 16 anos, ele já escrevia poesias e as recitava em público, mas por seus temas não irem de encontro com certas normas da região, Nassim foi baleado ao recitar em um protesto contra a lei marcial, sendo obrigado a ficar repousando por 6 meses em sua cama para se recuperar. O autor deu continuidade a seus estudos nos Estados Unidos, depois de ter se formado em Direito pela Universidade Punjab, em Lahore. Segundo seu colega Azra Raza, a casa de Nassim era vista pelos jovens como um santuário, um porto seguro. Apesar de ser conhecido pelo seu estilo extravagante, Ifti Nassim sempre demonstrou muita humildade e particularidade em relação a seu ativismo. Em 1986, fundou a Sangha de Chicago, uma organização sul-asiática denominada em sânscrito por União. Criticou publicamente a guerra, a injustiça social e a homofobia de seu país, assim como em outras nações muçulmanas. Ifti acreditava que tinha uma relação pessoal com Deus, alegando que Deus não o teria criado senão para viver uma vida plena e feliz. Também contribuiu para um jornal americano paquistanês e apresentou um programa de rádio semanal intitulado Rádio Sargam. Além de trabalhar pelas comunidades imigrantes e pessoas que vivem com HIV, Ifti Nassim teve 3 coletâneas de poesias publicadas. Acredita-se que sua primeira obra, Narman, 1994, tenha sido a primeira expressão aberta sobre a homossexualidade na língua urdu, um feito e tanto. Narman é uma palavra persa para hermafrodita, o que gerou grande comoção na época, mas também um impacto muito positivo, devido à sua honestidade, sendo publicado também na Inglaterra, Noruega, Suécia e Alemanha. Há relatos de que o impressor das primeiras cópias da obra ameaçou atear fogo nelas, após descobrir do que se tratava. O livro foi seguido por Mir Mekofil, de 2000, e Abdus, em 2005, também com temas LGBTQIA+. I've been condemned many times and I've been criticized that this is immoral poetry, but then again, this is not my problem. That's their problem who read it. Esses poemas descrevem a transição de um poeta imigrante homossexual do Paquistão a um escritor gay americano e ativista. Seus poemas, apesar da agonia do amor que não ousa falar seu nome. Finalmente, quando sua alma é livre de todas as pressões internas e externas da tradição e da hipocrisia religiosa, ele se expressa no poema sobre seus anseios e desejos, provocativo, engraçado e inspirador, vão te fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Diz a contracapa do famoso livro Mir Mekofil, segunda obra do poeta. If I was living in Pakistan, I would have been married with probably a few children. I'll be leading double life and I will be a monster because truth will not have ever come out of me and would not be very happy. I would be a very miserable person. Ifti Nassim morreu de um ataque cardíaco em 2011, aos 64 anos de idade, mas não sem antes deixar um legado importantíssimo na luta pelos direitos dos imigrantes asiáticos e jovens LGBTQIA+. Por seu trabalho poético, ganhou o prêmio Rabindranath Tagore e acabou se tornando o presidente do Conselho de Artes Performáticas do Sul da Ásia. Assim como Kidin, sua trajetória nunca será esquecida, para sempre eternizada nesse vídeo e em outras obras históricas.